que o parto humanizado teria que ser uma banheira, ou então ser feito em casa, e somente com a educação, por meio da Andressa, com as reuniões que nós tivemos, aí que nós percebemos que dá para fazer no hospital, ele pode ser até mesmo em cesárea, né? Não há diferença, né? O importante é a escolha da mulher ser respeitada. Legal. Não, eu achava que era um exagero, achava que era essa coisa de doula era tipo modinha. Era coach de gravidez, eu achava que era alguma coisa assim. Algo que não tinha necessidade nenhuma, porque você pensa assim, o médico, ele estudou, ele sabe o que está fazendo, né? Então, eu achava que era algo totalmente desnecessário. A gente foi estudar o que é parto humanizado, o que envolve, né, o parto humanizado, que envolve as escolhas da mulher, principalmente, né? Envolve conhecer o que acontece com o corpo dela, o que é melhor para ela como mãe, né, para o bebê. Então, está relacionado também a equipe médica respeitar os direitos, os desejos da mulher. Então, tendo conhecimento da limitação, né, da saúde, o parto humanizado envolve tudo isso. Inclusive, houve uma médica plantonista que ela já estava preparada ali para fazer a cesárea, ela havia inclusive algumas técnicas. Mas então, junto com a Andressa, nós continuamos ali todo o período, né, utilizando técnicas e recursos não farmacológicos, né, como caminhada, uso de exercício na bola e outros exercícios, banho quente, a massagem, né? E, de repente, com aquele soro, né, foi dado início. Neste momento, foram bastante respeitosos, né, muito atenciosos, me deixaram à vontade para mudar de posições, para que tivesse uma melhor respiração. Enfim, foi então que no dia 13 de maio, meia-noite 26, meu querido nasceu. Ele foi lindo, chorou, olhou para mim, com aqueles olhos lindos dele, então ele foi colocado comigo, né? Pele com pele. E aí a gente esperou o cordão parar de pulsar, né? E cortado. Então, somente após um tempinho comigo, foi que o pediatra pegou ele para avaliar. Então, eu fiquei o tempo todo ali com ele, olhando para ele. E o meu plano de parto, ele foi lido, sim, deu para perceber que foi lido por toda a equipe, né? E a maioria dos pontos que nós citamos foram respeitados. E algumas coisas diferentes que tiveram que acontecer, eles falaram da gente, passaram, e nós acatamos, né? Aceitamos o que estava de acordo. Então, o plano de parto ele foi fundamental, né? Ele foi fundamental para um parto. Eu vou ser bem sincero, eu não tinha noção que para a gente conseguir ter um parto natural no hospital, que por tradição ele já é cesarista, nós iríamos ter que lutar para a gente conseguir isso. Porque foi isso, foi uma luta do início ao fim. Porque assim, pelo quadro que minha esposa apresentou, de trombofilia, o mais indicado e mais seguro para ela, era o parto natural. Até porque, pelo fato da trombofilia e o remédio que ela tomava, ela poderia ter uma hemorragia se fosse a cesárea. Só que assim, a preocupação principal do hospital cesarista é financeiro, uma preocupação financeira. Então, em primeiro lugar, eles querem saber o quanto que eles vão conseguir lucrar, e só depois eles vão pensar, por exemplo, numa possibilidade, uma complicação que surgir. Então, assim, primeiramente é dinheiro. Aí, segundo lugar, é o seu bem-estar. Então, isso daí ficou muito claro quando nós estávamos lá no hospital. Até porque o esforço para se fazer um parto natural era o mínimo. O esforço deles era o mínimo. A moça falou, 3 comprimidos e já parte para cesárea. E quando trocou de plantão e a médica falou isso, nós ficamos até nervosos, porque ela queria, já estava até falando já de alguns procedimentos, né, para já fazer a cesárea.
graças a Andressa, que estava lá, isso não aconteceu. Por quê? Porque a gente trabalhou para conseguir as contrações, né? A Lili até foi tomar um banho, porque assim, no momento que trocou o plantão, a médica ela deixou a Lili muito nervosa, sua pressão subiu muito, né? Tava normal o tempo todo. Foi essa médica amazonista entrar, a pressão já subiu, aí a Andressa entrou com o trabalho dela lá no hospital, conseguiu fazer abaixar tudo. E em pouco tempo depois daquilo, que a gente aplicou a ocitocina, aí que a Lili conseguiu as contrações. Então, sem a Andressa, com certeza a Lili teria feito cesárea. Não ia ter outro jeito. Mas, exatamente, como foi, nós somos ensinados, foi a própria Lili, Elisângela, né, que ela conversou com a médica, falando, a gente já tinha definido isso no plano de parto, que nós só iríamos querer intervenções de 4 em 4 horas. E aí salientou isso para a plantonista, e ela saiu até brava, se eu não me engano. Ela saiu até... Eu penso que quem deseja ter um parto humanizado, ter um parto respeitoso, é fundamental ampliar os conhecimentos do tipo de parto, né? Ter ali a noção de conhecer o seu próprio corpo, né? Fazer um bom pré-natal é fundamental, estar em dias com os exames. E se o obstetra ele não respeitar ali as suas escolhas, os seus direitos, eu aconselho a trocar até mesmo de obstetra se for necessário. Assim, eu estava com tudo em mente que nós já vimos estudados, mas aí quando chegou no hospital eu vi as coisas acontecerem como nós havíamos, porque assim, eu não achava que ia passar por aquilo no hospital, né? A gente acha que nós vamos ser respeitados em tudo no hospital, né? Aliás, nós somos o cliente, só que os médicos, por padrão, eles não estão acostumados a sugerir ou a escutar o que o paciente deles tem a dizer, porque geralmente as pessoas vão lá e só aceitam tudo, saem assinando tudo, não tem opinião, não sabe quais são as escolhas que elas têm. A maioria das pessoas não sabem disso. E foi só a partir do momento que nós tivemos o curso com a Andressa que foi possível a gente ter alguma opinião, porque até então o que eles falassem a gente ia aceitar. Então nesse ponto eu percebi que é muito importante você ter um acompanhamento com a doula. Fica totalmente perdido, né? Porque você chega numa situação lá que ele vai falar, nós vamos fazer o procedimento, tá? Você vai falar, se você não souber o que é, você vai aceitar. E nem sempre aquilo era o melhor, né? Para sua esposa, né? Para a gestante. Então, é fundamental você ter um conhecimento para quando você chegar na maternidade, você ter os melhores procedimentos possíveis para um bom andamento. Aí você vai sentir na pele. Eu não sei se todas as maternidades são assim, mas no nosso caso, tudo que foi falado a gente passou, a gente sentiu na pele, né? A questão de eles querem empurrar a cesárea, isso foi algo tão claro, né, Lili? Não teve algo... A gente não tinha dúvida disso quando a gente estava lá. Então, se você tiver um preparo, né, para uma doula, fica muito melhor esse processo. E é interessante que meu marido ele fala com propriedade sobre isso, porque o curso também abrange os maridos, né? Então, isso é fundamental. Ele participou das formações comigo. Ele conhecia também muito bem o meu plano de parto, ele estava preparado, isso foi fundamental para fortalecer as decisões e a doula ali ao nosso lado permitiu com que nos lembrássemos ali dos possíveis jeitinhos que a maternidade utilizaria, né, para levar uma desnecessária cesárea, como por exemplo, como foi citado, exames de toque, né, serem feitos de tempos em curto período de tempo, sendo desnecessário esse tipo de ação. Então, a gente soube lidar com essas situações da melhor forma possível para que eu pudesse ter um parto normal, humanizado, de acordo com como a gente havia... Eu gostaria de deixar um ponto para os pais, para os homens, porque assim, às vezes o homem acha que não vai ter ação nenhuma, só que é o seguinte, chega na hora do parto mesmo, vai estar você, sua esposa e os médicos. Então, se você não tiver um preparo, você vai deixar na mão do médico de novo, porque ele vai fazer o que ele quer.
né? E se você tá ali, você tá do lado e você sabe do plano de parto, você sabe qual que são as escolhas da sua esposa, você vai fazer valer o seu desejo ali. Porque sua esposa vai estar numa situação, por exemplo, se for natural, em contrações, ela não vai estar nem pensando em nada. Ofereceram Gatorade, sorvete, ela não queria nada, não queria falar nada. Então os pais têm que estar, os maridos têm que estar muito bem preparados também, porque eles vão ter uma ação fundamental durante o parto.